A morte é apenas uma transição, entendendo a consciência eterna. Olá, alma querida. Hoje desejo lhe convidar a um mergulho mais profundo ainda. Um mergulho na essência daquilo que verdadeiramente somos, porque além dos véus da matéria, além dos nomes e histórias que usamos nesta existência, há algo que permanece. Algo que observa, aprende e se expande. Estamos falando da consciência, essa centelha viva e eterna que nos anima. Durante muito tempo, acreditamos que a mente era um subproduto do cérebro, que a consciência seria como uma chama que se apaga quando o corpo morre. Mas, recentemente, mesmo os cientistas começaram a questionar essa narrativa. Dentro dos estudos da física quântica, surgiu um conceito que parece dialogar com o que mestres espirituais e relatos de hipnose já diziam há milênios. A consciência não está confinada ao corpo. Ela é uma forma de energia, e energia, como sabemos, não pode ser destruída. Ela apenas se transforma. Alguns físicos, como o renomado Dr. Stuart Hemroth e o físico Roger Penrose, propuseram teorias que vão além da biologia tradicional. Eles sugerem que a consciência pode estar conectada ao próprio tecido do universo, operando por meio de estruturas quânticas presentes dentro dos neurônios. Quando o corpo morre, essa energia consciente, em vez de desaparecer, se reintegra ao campo universal. É como se estivéssemos conectados a uma rede infinita de consciência e a morte fosse apenas o momento em que saímos de um terminal específico, este corpo, e voltamos à totalidade. Algo que as tradições esotéricas já afirmavam ao falar do oceano da consciência. E aqui está o mais surpreendente. Em diversas sessões de hipnose regressiva, almas relatam sensações semelhantes. Elas dizem que, ao sair do corpo, não sentem fim, mas expansão. É como se voltassem a um estado maior de ser. Eu não era mais apenas eu. Eu era tudo, relatou uma mulher em transe profundo. Essas falas ecoam o que a física começa a descobrir. A consciência é um campo, uma presença. E ela continua. Não somos apenas carne e osso. Somos energia consciente em experiência temporária. E quando essa experiência termina, nós não desaparecemos. Nós apenas voltamos. Alma querida, se somos consciência eterna, então o corpo, este corpo que você sente, vê no espelho, toca com as mãos, o que ele é, afinal? Nas jornadas espirituais e nas sessões de hipnose regressiva profunda, há uma metáfora que se repete com frequência. O corpo é um veículo, um traje, uma vestimenta temporária que a alma escolhe para viver uma experiência específica neste plano. Assim como um mergulhador veste sua roupa especial para explorar as profundezas do oceano, a alma veste o corpo físico para mergulhar na densidade da Terra. Esse corpo que usamos, com todas as suas limitações, é também uma das mais belas ferramentas da alma. Através dele sentimos, amamos, erramos, aprendemos. Sentimos o calor do sol, o frio do medo, o abraço de outro ser. Ele nos permite experimentar a dualidade, dor e prazer, luz e sombra, vida e morte. Mas ele não é quem somos. Ele é uma expressão temporária da nossa existência eterna. Em muitas regressões conduzidas por hipnoterapeutas ao redor do mundo, as almas relatam com clareza o momento em que entram no corpo ao nascer, descrevendo-o como um encaixe, um contrato energético, uma escolha baseada nas lições que precisavam aprender. Da mesma forma, ao deixar o corpo, descrevem a experiência com serenidade e consciência. Eu sabia que o corpo era apenas um instrumento. Minha jornada naquele veículo havia terminado e agora eu podia retornar. Em planos espirituais mais elevados, o corpo físico é visto quase como um instrumento sagrado de transformação. Ele carrega a dor, sim, mas também guarda códigos de sabedoria. Ele envelhece, adoece, muda,
mas cada ruga, cada cicatriz, cada lágrima carrega uma história de aprendizado profundo. A espiritualidade antiga, dos essênios aos hindus, dos druidas aos mestres do deserto, já dizia: você não é o corpo, você é a alma que o anima. E quando a alma parte, o corpo repousa, mas o ser real continua. Então, quando vemos alguém morrer, o que de fato presenciamos é o abandono de um veículo. A alma já não precisa mais dele, ela cumpriu o que veio viver e agora segue mais leve para o próximo ciclo. Essa compreensão 00030 Paras muda tudo. Transforma o luto em honra, a dor em reverência e a perda em passagem. Essa história não é comum, mas a forma como ela chegou até mim fez com que eu soubesse desde o início que precisava ser contada. Durante uma sessão de hipnose regressiva, uma mulher, que chamaremos de Clara, para preservar sua identidade, entrou em um estado de transe profundo. Ela nunca havia estudado espiritualidade, era uma pessoa simples, racional, sem nenhum interesse por temas metafísicos. E, no entanto, ao acessar uma memória de uma vida passada, algo extraordinário aconteceu. Clara começou a descrever com uma serenidade tocante o momento exato de sua morte naquela vida anterior. Ela relatava que estava deitada, cansada, já idosa. O corpo não respondia mais, mas então algo mudou. Ela disse: senti um calor subindo pela coluna, uma espécie de vibração suave. Minha respiração foi ficando mais lenta, até que não havia mais necessidade de respirar. E então, eu saí. A terapeuta perguntou: como você sabe que saiu? E Clara respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto permanecia em transe. Porque de repente eu estava leve, tão leve, nada mais doía. Era como se o peso de toda a existência tivesse sido deixado para trás. Eu olhei para baixo e vi o corpo, mas não havia medo, nem tristeza. Só gratidão. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Ela descreveu uma luz suave que a envolvia, não como algo fora dela, mas como uma extensão do seu próprio ser. Disse que sentiu a presença de seres, não com olhos ou formas humanas, mas com presenças que emitiam amor puro. Um deles se aproximou e a acolheu sem palavras, apenas com uma vibração que dizia: você completou o que precisava. Agora descanse, aprenda e prepare-se para o que virá. Essa descrição foi feita por alguém que jamais leu sobre EQMs, jamais ouviu falar em regressão e, ainda assim, trouxe um testemunho tão universal que ecoa milhares de outros casos documentados ao redor do mundo. O mais impressionante, Clara, ao voltar do transe, abriu os olhos com um sorriso suave. Ela não disse: sonhei. Ela disse: lembrei. E foi isso que ficou em mim. A certeza de que a alma não esquece. Ela apenas adormece, até que algo ou alguém a convida a recordar. Este caso, como tantos outros, nos lembra que a morte não é uma tragédia, é uma libertação, um retorno consciente à essência, e que para a alma esse momento não é fim, mas recomeço. Alma querida, se chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu essa verdade. Talvez tenha sido uma lembrança sutil, talvez um arrepio leve, ou talvez o coração que bateu mais forte em algum trecho. Seja como for, saiba: a morte não é o fim. Nunca foi. É apenas uma transição. Um momento sagrado em que deixamos a densidade da matéria e voltamos à imensidão do espírito. A consciência, essa força viva, misteriosa e eterna, continua, expande, aprende, ama. Você não é o corpo, nunca foi. Você é a luz que o habita, a inteligência por trás dos olhos, o silêncio que observa os pensamentos. Você é consciência, e consciência não morre. Apenas muda de estado. E quando chega a hora de partir, não há dor, não há solidão. Há um retorno silencioso guiado por amor, acolhido por presenças que sempre estiveram ao seu lado,
mesmo quando você não podia vê-las. Não há julgamento, há entendimento. Não há castigo, há cura. Não há fim, há recomeço. Se você já perdeu alguém, respire. Eles estão bem, mais vivos do que nunca, só que em outra frequência. E você também estará, quando chegar seu tempo, no momento exato, nem antes, nem depois. Agora eu te convido. Deixe sua luz brilhar aqui, também. Compartilhe nos comentários. Você já sentiu uma presença? Teve um sonho com alguém que partiu? Já viveu algo que te fez acreditar que a consciência continua? Sua história pode tocar o coração de outra alma. E juntos, criamos um espaço sagrado de memórias, cura e verdade. Se essa mensagem ressoou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar nessa jornada de despertar. Mas, acima de tudo, leve consigo essa certeza: a alma nunca morre. O amor nunca parte. E a verdade sempre encontra um jeito de ser lembrada. Com todo o meu carinho, até a próxima travessia.